Põe a capa primeiro da capa, a arte principal. Eu quero hoje falar sobre essa banda de rock muito importante, não é? É uma banda muito conhecida, né? Inclusive, eu estava estudando para pregar, eu tinha esse texto, e aí eu vi a notícia, né, de que essa banda estaria fazendo shows aí no Morumbi e tal. Eu falei, então ótimo, glória a Deus, eu vou pregar sobre o AC/DC, só que o nosso AC/DC é um pouco diferente, não é? O que dividiu a nossa vida foi a cruz de Cristo. Todos nós temos uma história antes da cruz, antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos lá então, Lucas 8. Diz assim: algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, estavam endemoniadas, de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria Madalena, da qual saíram 7. A Bíblia diz que Jesus havia curado mulheres das suas enfermidades e dos seus espíritos malignos. E dá um destaque para essa mulher. A Bíblia fala de outras mulheres, mas essa mulher especificamente fala que Maria Madalena, ela estava sendo oprimida por 7 demônios. 7 demônios, a Bíblia, Jesus também fala em outro texto que quando um demônio entra e ele é expulso, se você der legalidade para que os demônios entrem de novo, esse demônio vem com 7. Então, eu imagino que Maria Madalena já tem uma vida, um histórico demoníaco. Ela já tem uma história de opressão maligna, uma história de, há uma possessão maligna sobre a sua casa e sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus liberta aquela mulher de 7 demônios. Maria e outros textos bíblicos e outros personagens bíblicos mostram para a gente com muita clareza que, de fato, a nossa vida ela é dividida entre antes e depois de Cristo. Antes de Jesus, muitos demônios. Depois de Jesus, uma vida de liberdade. Antes de Jesus, uma vida presa. Ela é escrava do demônio, escrava do pecado, escrava da mentira. E agora, livre para viver a vida de Deus. Tem alguém para celebrar isso aqui? Tem alguém que também tem uma vida antes e depois de Cristo? Eu tenho, digo, Senhor, a minha vida era uma antes de Jesus e outra vida depois de pastor. Antes eu fumava, eu bebia, eu roubava, eu tinha meus olhos fechados, eu tinha tanta coisa errada na minha vida, a minha família era desgraçada, eu não sabia o que era viver, eu tinha outra referência de vida, mas ao ter o encontro com Jesus, tudo na minha vida mudou. Tudo mudou na minha vida. Quando eu permito que o Senhor me transforme verdadeiramente, e é o que a palavra fala sobre metamorfose. A palavra metamorfose, se destrinchar a palavra, significa a forma que eu assumo depois do processo. Então, quando eu entrego a vida a Jesus, se inicia na minha vida uma metamorfose, uma mudança de mentalidade. E essa mudança tem o objetivo de me dar uma nova forma, mudar a forma como eu penso, mudar a forma como eu vivo, mudar a forma como eu encaro a minha vida. O reino de Deus não é apenas um amuleto da sorte. O reino de Deus não é apenas o horário de culto. O reino de Deus não é apenas um conjunto de regras. O reino de Deus não é apenas aquilo que você não pode fazer. O reino de Deus é uma proposta de vida, é um estilo de vida, é viver por Jesus, é permitir que a palavra permeie todo o meu ser. E a partir disso, eu passo por esse processo, Deus começa a me transformar. E você fala, meu Deus, eu não sei como é que era a minha vida antes, como eu fazia isso antes. E a gente pergunta, qual é o teu maior arrependimento? E a pessoa fala, meu maior arrependimento é não ter conhecido Jesus antes. O meu maior arrependimento é não ter tido mais tempo com Jesus. Eu tinha que ter aceitado Jesus na minha adolescência, eu queria ter aceitado Jesus na minha juventude. Puxa, como eu queria ter conhecido Jesus antes, para eu curtir mais esse tempo. Porque as pessoas, elas acham que a vida delas é isso que elas estão vivendo agora. Maria Madalena talvez estivesse acostumada a viver com os demônios, a conviver com a desgraça, a conviver com o pânico, a conviver com essa doença espiritual, com a possessão maligna. Para ela aquilo era normal. E quem sabe, talvez você tenha se acostumado com um padrão de vida que não é normal para Deus. É comum para a sociedade, mas não é normal.
Talvez você se acostumou com a desgraça, com a mentira, com o pecado, com a escassez, com a dor, com a dúvida. E ao olhar para fora, você encontra pessoas do mesmo jeito que você. Então, é normal, é um padrão, é uma realidade. Você conviver entre os iguais faz você entender que aquilo é o comum. Lembra daquele desenho do menino Mowgli? Aquele garoto que foi largado na floresta e acho que os lobos passaram a cuidar dele e ele achava que era um lobo. Ou aquela história do patinho feio, estava passando lá a águia, o cisne, ele lá soltou o ovo lá, e aí ele nasceu no meio dos patinhos, não é? Coisa, e ele achava que era sempre aquele patinho feio, até que um dia ele se olhou no espelho e viu que na verdade ele não era um pato, ele era um cisne, por isso que achavam ele estranho. Em algum momento da sua história com Jesus, o Senhor vai elevar o seu padrão. Fala assim, elevar o padrão. Sabe, eu preciso elevar o meu padrão. É igual quando você vai comer em algum lugar. Se você experimentar uma pizza de massa, como é que é, amor, que você gosta? Não, a massa da pizza, fermentação natural. Aquela massa leve, um queijo brie, um negócio diferente, uma geleia de pimenta. Você fala, nossa, o teu paladar muda. Você não consegue mais comer aquela pizza que tem 2 dedos de massa. Aquela coisa que você achava, meu Deus, que coisa maravilhosa. E quando eu olho para a minha infância, eu achava, meu Deus, uau, eu quero ir no Parque Ari Barroso. Eu quero ir no Parque Xangai, porque da Penha era um parquinho de rua que tinha uma coisa terrível. Era meu sonho. Nem lá a gente podia ir, porque ali era o meu quintal. Eu achava que aquilo ali era o melhor que eu tinha. Até que eu comecei a ir para outros lugares. Até que eu comecei a viajar e a perceber que aquilo que eu vivia, aquilo que era o meu sonho, meu Deus, era muito aquém daquilo que eu tinha para experimentar. E a vida com Deus é assim, quando você entrega a sua vida a Jesus, e Jesus começa a descortinar para você um novo padrão de vida, um novo estilo de vida, uma nova forma de viver família, uma nova forma de viver os teus negócios, uma nova forma de viver o reino de Deus, mas eu preciso entrar nesse processo. A Bíblia tem outro texto o texto de Efésios 4, 22, diz assim, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivissem uma vida de pecado, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Olha, é preciso ter um coração e a mente de vocês sejam renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Ou seja, a palavra aqui diz que a maneira como nós devemos entrar nesse novo padrão, porque assim, Deus, eu acho que tem essa frase aí, eu queria que a gente repetisse isso, Deus ama você do jeito que você está, mas se recusa a deixar você assim. Você pode ler isso aqui? Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Deus o ama, mas se recusa a deixar você assim. Você pode se aproximar de Deus do jeito que você está, do jeito que você quiser, endemoniado, cheio de problemas, cheio de vício, cheio de carrapato agarrado em você, cheio de pecado. Querido, vá para o colo do Senhor, se aproxima de Deus, não há restrição. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode estar sujo, Deus vai te abraçar. Eu falei uma vez aqui quando meu filho estava lá, aqui na igreja, conferência na igreja, e lá as crianças foram criadas na igreja, no chão da igreja mesmo. Pedro veio correndo, eu não sabia, ele estava todo mijado e cagado. Ele estava lá trabalhando, e todo mundo, ele ia lá para as pessoas e ninguém queria abraçar o Pedro, estava fedendo. E aí quando ele veio para mim, o papai falou, vem Pedrão, o papai é papai. E eu abracei o meu filho, todo sujo, fedido, falei, filhão, o papai está aqui para te abraçar do jeito que você está. As pessoas podem rejeitar você pela tua condição, Deus não, porque você tem o DNA do teu pai, você foi criado por esse Deus que te ama. E eu abracei o Pedro e falei, Pedrão, papai te ama, mas filhão, eu preciso te dar um banho, eu preciso limpar o seu bumbum, eu preciso restaurar a sua higiene, restaurar a tua vida, restaurar quem você é. E o Senhor nos faz assim também, com muito amor e carinho. O Espírito Santo começa a transformar você e a tornar você parecido com Deus, e eu preciso permitir que o Senhor faça isso. E daqui, isso aqui, o apóstolo fala, abandonar a velha natureza. Abandonar a velha natureza é abandonar o passado, aquilo que você a vida acabou levando você a ser assim,
O povo precisou abandonar o Egito para entrar na promessa, abandonar o seu passado familiar, abandonar a sua referência familiar, o seu padrão familiar. Não é porque aconteceu na tua casa que vai acontecer na sua. Não é porque você foi criado na pobreza, na sujeira, que Deus tem isso para você. Deus tem outro padrão de vida para você. Abandonar a velha natureza, o que eu fazia, não faço mais. As minhas experiências do passado não é as que eu quero ter agora com Deus. Segundo, a Bíblia fala sobre renovar a mente e o coração. Mente e coração fala de sentimentos, vontades, decisões. É submeter a sua vontade ao Senhor. É submeter os seus sentimentos a Deus. Senhor, eu não quero ser dominado mais pelos meus sentimentos. Eu não quero mais que as minhas vontades me dominem. Eu quero tomar decisões baseadas na sua palavra. Sabe, é parar um pouco e pensar, calma aí, peraí, isso aqui vai agradar a Deus? Isso é bíblico? Isso está de acordo com a minha nova natureza? Isso está de acordo com o meu novo padrão de vida? Eu vou comer esse tipo de alimento? Eu não tenho mais esse hábito, eu não vou comer mais isso. Ah não, eu estou com muita fome, então agora eu vou comer, eu vou enfiar o pé na jaca. Eu vou comer, tomar esse copo enorme de Coca-Cola, esse suco cheio de açúcar. Eu vou comer essa coisa terrível, esse negócio com óleo. Mas você não tinha mudado o seu padrão de vida? Deus levou você a um novo padrão de existência, então agora você precisa modelar as suas decisões, o teu comportamento, para que esse comportamento esteja de acordo com o seu novo padrão de vida. Não faz sentido você entregar a vida a Jesus e as tuas decisões ainda não tenham se convertido, e a sua vida e os seus pensamentos não tenham se convertido ainda. É um processo de metamorfose, mudar a forma. E no texto também fala sobre mudar a minha roupa, vestir roupas novas. José foi invejado na sua casa por causa das suas roupas, não é? A roupa de alguém fala sobre o seu status. A roupa de alguém, biblicamente, fala sobre santidade. Trocar a minha roupa. Jacó fala com a sua família em Gênesis 35, se eu não me engano: olha, o Senhor tem algo a fazer na nossa casa, purifiquem a vida, mudem a roupa de vocês. Ir para um casamento, você muda de roupa. Um lugar novo fala sobre roupa nova, estar bem apresentável. Roupa fala sobre santidade, sobre escolhas, mudar o seu perfil. Quando o filho pródigo volta para a casa do seu pai, o que o pai dá para ele? Filho, eu vou te dar uma roupa nova. Vista-se da roupa que Deus te deu. Vista-se, sabe, da santidade da palavra. Eu não quero mais isso para mim. Essa roupa não faz mais sentido para mim. Esse lugar não faz mais sentido para mim. Essas amizades já não me agradam mais. Amizades erradas dão fôlego àquilo que Deus quer matar na sua vida. Vou repetir: amizades erradas, lugares errados dão saúde, alimentam aquilo que Deus está tentando tirar de você. Deus está trabalhando para tirar de você coisas erradas, limpar de você vícios, mas você tem amizades erradas, lugares errados que alimentam o demônio que o Senhor quer matar. Então, esse conjunto de coisas levam você a viver uma nova vida com Jesus. E tudo isso aconteceu na vida de Maria Madalena. A gente vai ver já já o que aconteceu com ela. O que essa mulher se tornou? Era uma mulher que era endemoniada. O Senhor arrumou a bagunça da vida dela. Eu queria refletir com você agora qual que é o nível da bagunça que você tem. Todo mundo tem um nível de bagunça. O nível da bagunça do Pedro é uma, e o nível da bagunça da Rebeca é outro. O nível da bagunça da Vanessa é uma, e o nível de bagunça é outro. É só você abrir o armário das pessoas, você vai ver qual o nível de bagunça que elas têm, né? Abrir talvez o armário lá da cozinha, ou a sua casa, ou sei lá, a maneira como você vive tem um nível de bagunça. Qual que é a bagunça da sua vida? Como é que você está deixando? Não é? Tem pessoas que deixam. Eu vou sentar aqui que eu quero, né? Hoje eu estou cansado. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Bagunça. Minha mãe me criou, minha mãe era chata com isso, e eu por isso, né, eu acabei me tornando uma pessoa mais organizada e mais metódica. Rebeca do mesmo jeito, né? Eu sou uma pessoa que gosto de deixar as coisas arrumadinhas, assim, organizadas, mas por muito tempo a gente tinha aquela bagunça que tá chegando a mãe no quarto. O que a gente faz? A gente pega aquela bagunça e empurra na gaveta, né? Aí fecha a gaveta, a última gaveta talvez. Eu me lembro que eu tirava a gaveta do armário, arrancava a gaveta fora, aí eu escondia coisas lá embaixo, lá dentro, né? Quando eu era moleque, na minha fase de adolescente, um amigo meu tinha me dado uma revista pornô,
Era um molequinho, tinha 12 anos. Olha que coisa terrível. Aí jogava a revistinha ali, não tinha internet, a prova que eu não tinha feito, uma roupa suja que já botei para lavar. Eu colocava a gaveta de volta e escondia. Não é? Então, talvez a pessoa até mais organizada, a pessoa que aparenta está tudo bem, talvez esconda alguma coisa. E aí o Senhor, Ele quer arrumar a bagunça da sua vida. Só que Deus só pode arrumar a bagunça que você tem se você estiver disposto a apresentar a sua bagunça para Ele. Dizer, Senhor, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, não é? Mas aquele que encobre a sua transgressão não prospera. O que é encobrir transgressão? É fingir que está tudo bem. É fingir que a sua vida não está bagunçada, mas está bagunçada. Qual que é o nível da bagunça que você tem? Então o maior conselho bíblico espiritual que você podia receber hoje é: resolva o seu BO. Qual que é o BO da sua vida? É dívida? É uma dívida que você tem e você finge que não tem? É um problema conjugal? Relacionamento com a sua família? É um filho que você abandonou? Que você deixou para lá o passado como se não existisse essa criança? É uma questão de um carro que você vendeu para alguém e está com um problema? É uma questão na igreja? É um pecado oculto? É uma questão que você não quer trazer à tona? É um vício que você carrega e você finge que não tem, mas sabe que tem, e você vai se enganando com isso? Você está procrastinando resolver alguma coisa? Então, quanto mais você demora a resolver, a encarar decisões difíceis na sua vida, mais vai demorar para o Senhor conseguir transformar você. Então, bagunça é assim, você encara a bagunça, você resolve ela de frente. Então, resolve a sua bagunça. Qual que é a área da sua vida hoje que precisa dessa limpeza do Senhor? Maria estava terrivelmente endemoniada, haviam 7 demônios. Eu imagino que ninguém conseguia resolver o problema dela, uma legião de demônios. Quando ela apresenta aquela bagunça para o Senhor resolve a maior bagunça da vida dela. Eram os demônios que oprimiam aquela casa. Quais são as tuas bagunças? Qual que é a área que você vem empurrando? Sabe, entra na igreja, sai da igreja, vem, vai, os cultos passam, os anos passam e não resolve isso. E não muda o teu padrão de vida, sabe? Está sempre, parece, correndo atrás das mesmas coisas. Tem alguma coisa errada, querido. Hein? Tem alguma coisa errada. Você não pode lutar pela mesma coisa a vida inteira. Você precisa passar de nível, passar de fase. Qual que é a tua criptonita? Aquilo que tira a força do super-homem, não é? Então, qual é o gatilho que faz você voltar para a lama de novo? Qual que é o gatilho que faz você voltar ao lugar de onde Deus te tirou? Olha, nunca volte para o lugar de onde Deus te tirou. Deus te tirou da cocaína? Tome nojo disso, nunca mais volte para o lugar da cocaína. Deus te libertou da mentira? Nunca mais volte a mentir. Mais 7 demônios. Nunca volte para o lugar de onde Deus resgatou você. Olha de onde Deus te tirou. Olha onde você está agora. Como é que você pode pensar ainda em querer voltar para o lugar ou revisitar o lugar de onde Deus tirou você? Nunca mais volte para lá. Com o Senhor é daqui para frente. Não deixa ninguém questionar o teu passado. Olha para o teu futuro. A questão não é como você começou, mas como você vai terminar essa jornada. Então, junto com a sua família, junto com os seus filhos, junto com o seu cônjuge, com o seu pastor, com a sua igreja, o Senhor quer arrumar a bagunça da sua vida. Então, apresenta para Deus a sua bagunça. Apresenta para Deus, abre o teu coração. Davi fala isso: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algo mal, algo que não te agrada. Ou seja, Senhor, resolve a minha bagunça. Resolve, me ajuda. Eu quero identificar o que está bagunçado na minha vida, porque eu quero celebrar. Eu quero dar uma festa quando a minha casa estiver arrumada, para a glória de Deus. Vamos ver então. João 10,10 diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu quero resumir isso aqui nessa frase: o diabo veio para causar bagunça na sua vida. O diabo veio para bagunçar. Esse é o propósito dele, bagunçar, ou seja, trazer caos para a tua vida. Caos para o teu casamento, caos na tua existência, caos emocional, mental, familiar, financeiro. Esse é o trabalho dele. Mas Jesus veio, no texto seguinte, para trazer vida e vida em abundância, ou seja, e o Senhor veio para arrumar a bagunça do teu coração. Abundância é consequência de uma vida organizada. Até quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes, ele dá ordem aos discípulos: olha, separa os homens e a população em grupos de 50, de 100,
para que o milagre pudesse acontecer, mas Jesus partindo aquela multidão de 20 mil pessoas, comendo, pegando um monte de coisa, não dá. O milagre acontece na organização. Jesus fala isso: olha, se você for calcular ou fazer uma torre, senta antes, calcula, para ver se você tem condições de chegar ao final. Há uma glória, há uma prosperidade, um milagre na organização da nossa vida. Por que o diabo opera na bagunça? Porque no meio da bagunça existem demônios. No meio da bagunça de sentimentos, você não sabe nem dar o nome a eles. Há demônios operando. Há demônio na sujeira. Há demônio na pobreza extrema. Há um espírito maligno que opera para que a prosperidade do céu não alcance a sua vida. Então, eu quero fugir da bagunça. Eu quero organizar a minha vida. Quando eu organizo a minha vida, eu acho coisas que estavam perdidas. Promessas antigas, palavras antigas. Quando eu arrumo a minha casa, eu identifico aquilo que não presta mais, aquilo que não combina mais com a minha vida. Irmão, arruma a sua casa. Expulsar demônio é organizar a casa. Não há demônio onde há uma vida limpa. Viu como você limpa a casa, as moscas saem? Você joga aquele sprayzinho lá, a mosca não fica onde há limpeza. A barata não fica se não tem alimento jogado no chão, onde há sujeira. A vida da gente é assim também. Quando Jesus expulsa os demônios de Maria, Jesus está fazendo uma limpeza espiritual da casa dela, da vida dela. Deus no início fala: a terra era sem forma e vazia, havia caos sobre o abismo, mas o Senhor, o Espírito pairava sobre a face das águas e disse: água, vai para o teu lugar. Eu faço dia e noite, os lumiares, as estrelas. Deus colocou ordem ao caos. Então, o Senhor quer organizar o caos da sua vida. Deus quer promover ordem aonde hoje existe caos. Eu quero ler um texto com você, e esse texto a gente vai declarar palavras aqui para a gente finalizar, tá? Pode colocar para mim, Isaías 61. Esse texto é um dos textos messiânicos mais lindos. Ou seja, para você que não conhece, Isaías era um profeta messiânico. Isaías ele veio para preparar, para declarar aquilo que aconteceria sobre Jesus. O livro de Isaías é uma profecia acerca daquilo que iria acontecer com o nascimento de Jesus. E aqui ele está falando sobre Jesus, ó. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me quem? A Cristo, para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros dos nossos Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no ano que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre o povo. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É com grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça com o sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Glória a Deus. Isso aqui é uma profecia, é uma palavra profética para todo aquele que se submete à metamorfose do reino de Deus. Quando eu me submeto ao governo do Senhor, o Senhor passa a operar essa palavra sobre a minha vida. Eu vivo esse novo padrão de vida. Então vamos lá, em primeiro lugar, quero falar sobre a nossa vida emocional.
A Bíblia diz aqui que, no texto, que Ele vai cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Ele vai dar liberdade aos cativos, consolar os tristes. Ele vai colocar uma coroa na sua cabeça ao invés de cinzas, ou seja, no lugar onde havia luto, haverá alegria. No lugar onde havia morte, depressão, vai haver regozijo, satisfação, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Há uma promessa bíblica sobre a sua vida emocional. Há uma promessa do Senhor sobre a vida daquele que crê no Senhor e que permite que esse Senhor governe os teus sentimentos. Você não é os seus sentimentos. Fala para alguém, você não é o que você sente. Você não é aquilo que fizeram com você. Aquilo que aconteceu com você foi apenas um fato. Fala assim, fato. Um fato, aconteceu. Agora, eu sou a consequência do significado que eu dei a esse fato. O luto aconteceu há anos atrás. Morreram anos atrás. Uma perda financeira, um problema emocional, uma traição, uma dor emocional. O que aconteceu com você? Você está estacionado lá atrás. Há um demônio, uma potestade operando na sua vida para que você fique morto junto com a pessoa que morreu. Para que você fique paralisado no fato que aconteceu, mas você não é o fato. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você não é a dor, você não é a traição, você não é o abuso, você não é a dívida, você não é o problema, o fracasso, você não é nada disso. Então o Senhor quer restaurar a tua vida emocional, restaurar o seu coração. O Senhor está falando aqui para um povo que foi escravo no Egito, um povo que foi cativo na Babilônia, um povo que foi ameaçado, um povo que foi violentado, um povo que por muitos anos plantava, mas não colhia, porque os inimigos roubavam aquilo que eles tinham. Um povo que tinha muitas dores emocionais, muitas histórias de fracasso na sua família. E Deus está dizendo: eu vou colocar uma coroa no lugar de cinza. Eu vou colocar óleo de alegria ao invés de pranto. Eu vou restaurar a alegria de Sião. Eu creio que o Senhor tem restauração emocional para a tua família, restauração para a sua casa. O Senhor é aquele que reconstrói emoções que estão destruídas. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a cantar, você vai voltar a celebrar a vida. Deus tem esse padrão para você, a ter um bom ânimo. Dá um sorriso aí, vai, dá um sorriso. Pastor, mas eu não tenho motivos. Você não precisa ter motivo, só precisa ter o Senhor na sua vida para você sorrir. Sorria. Vamos declarar uma palavra? Pode colocar para mim, eu quero que você declare. Vou lá, 1, 2, 3 e já. E você vai declarar isso aqui com força, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Eu não sou os meus sentimentos, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Glória a Deus. Você recebe isso aqui? Você não é os seus sentimentos, você não é a sua tristeza, você não é a sua dor, você não é a sua falta. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é a coroa da criação, você é amado, você é amada, você é escolhido do Senhor. Você é carvalho de justiça, você é videira. A Bíblia diz que você é a imagem e a semelhança do Deus Criador. Você é salvo, você é remido, você é lavado, você é perdoado, você é ungido, você é santo do Senhor, você é o Israel de Deus. Fala aí o que você é, diga: eu sou amado, eu sou amada, eu sou filho de Deus, eu tenho herança. A minha casa é amada, a minha casa é escolhida. Há uma palavra de Deus para você. Oh Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a colocar a Tua palavra nos lugares dos nossos sentimentos, a colocar a Tua palavra, a metamorfose do reino de Deus na nossa mente. Que você pare de caminhar e tomar a decisão e viver de acordo com aquilo que você sente. Sentimento não é fé, não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu sei. E o que eu sei é que Ele me amou primeiro, Ele se entregou por mim. A palavra é essa, aquilo que eu sei. O Senhor é que governa a minha vida.
E quando eu sei, quando eu constato e tomo posse dessa palavra, essa palavra governa os meus sentimentos. A tristeza pode chegar, mas eu vou dizer para ela: tristeza, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Como disse o salmista: ó, por que te abates, minha alma? Por que você está aí tão triste dentro de mim? O Senhor é louvado, eu o louvarei. Eu não vou viver por sentimento, eu vou viver por decisão, por saber que o Senhor me ama. Viver por essa palavra: liberdade aos cativos, libertação para aquele que está preso. Segunda palavra desse texto aqui, Isaías 61, é sobre a vida material. Olha o que diz a palavra. A Bíblia diz que vocês, pode colocar o material, o próximo. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. A Bíblia diz que haverá uma reconstrução das velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas. O Senhor está dizendo que aquilo que o diabo roubou, Jesus restitui da nossa vida. O tempo que você perdeu, o tempo que o diabo roubou, o tempo da destruição, o tempo da desgraça, o tempo da escassez, do caos, quando eu entrego minha vida a Cristo, o Senhor é o Deus da compensação. Deus compensa o tempo da perda. Deus restitui aquilo que você perdeu. Deus coloca na tua mão, Deus prospera você em função daquilo que você viveu, destruição na sua casa. Eu quero declarar que você vai reconstruir a sua vida, reconstruir aquilo que você perdeu. Você pode achar que não tem jeito mais, você pode achar que já era a empresa, já era o trabalho, o sonho, a promessa, mas eu estou aqui como profeta de Deus na sua vida para declarar que o Senhor vai reconstruir, que você vai restaurar aquilo que você perdeu. Quais são os teus sonhos? As promessas de Deus que morreram? O teu chamado? O teu desejo? Deus vai te ajudar. O Senhor vai restaurar as ruínas antigas. É o texto que a gente acabou de ler. Renovar cidades arruinadas. Os inimigos destruíam as cidades, acabavam com o povo, mas o povo tinha uma palavra. Você vai em Israel hoje, você olha e fala: meu Deus, isso é uma palavra. Havia deserto. Israel é o único país que dessaliniza a água do mar Mediterrâneo, exporta água. As grandes tecnologias de cirurgias vêm de Israel. Há uma prosperidade porque há uma palavra sobre aquele povo. Deus não volta atrás. Além da cultura permear essa sociedade até hoje, além deles viverem aquilo que de fato a palavra ensina como regra moral, como regra de vida, há uma palavra sobrenatural sobre eles. Não é, os romanos passaram, os impérios morreram, se foram. Todos os grandes impérios que destruíram o povo de Deus se foram, mas está lá, o povo está lá. Existe um lugar, existe uma nação que foi guardada por uma palavra. Eu acho que o Senhor fez isso para provar para você que os céus e a terra passam, os inimigos podem ser mais fortes, o teu momento pode ser terrível, mas se você tem uma palavra, querido, fique tranquilo, você estará guardado pelo Senhor. Os inimigos podem destruir aquilo que o Senhor te deu. No momento agora, você olhar para sua casa e só vê caos, bagunça, destruição, perda, desgraça, doença, crise, morte. Mas há uma palavra de Deus sobre a sua vida, e vocês reconstruirão as ruínas. A Bíblia diz que ao cheiro das águas, a árvore cortada, ela brota. Eu vejo broto sobre a sua vida. Vai acontecer, vai nascer de novo. Vamos declarar uma palavra, coloca para mim, por favor. Quero declarar em nome de Jesus isso aqui. Você vai gritar alto, nome 1, 2, 3 e já. A minha casa está autorizada a prosperar debaixo dessa palavra. Glória a Deus. Há uma palavra sobre a sua vida. Toma posse, fecha a mão aí e diga aí: eu tomo posse, eu vou prosperar. A minha vida financeira, a minha casa, a minha empresa, os meus negócios, o governo de Deus sobre a sua casa. A metamorfose do reino vai permear a sua vida, vai transformar as suas decisões. Então a soma das suas decisões, a soma de quem você está se transformando, com a palavra sobrenatural de Deus na sua vida, querido, o final é bênção,
prosperidade, vida boa. Eu preciso entrar debaixo dessa palavra, uma palavra de abundância, de provisão celestial sobre a minha casa. Visitei uma família essa semana, duas, e nas duas casas eu estava conversando sobre isso. E uma delas, o papai falou: pastor, a questão do meu trabalho, hoje meu chefe foi mandado embora e está acontecendo um movimento na empresa, estou preocupado. Ele falou: querido, calma. Primeiro que você, dá para ver que você é um bom funcionário, você é um cara amado, querido, faz a sua parte. Deus não honra ideia, Deus não honra intenção, Deus honra trabalho, esforço. Não adianta a gente, oração utópica: Senhor, me abençoa na prova. Você não estudou, mas você é fiel a Deus. Eu conheço essa família, vocês são dizimistas, honram a Deus, fica tranquilo. O teu patrão não é a empresa, quem governa a tua casa não é, eu falei o nome da empresa dele, quem governa a tua vida é o Senhor, quem te paga é o céu. A tua casa está guardada por uma palavra. Se não for essa empresa, vai ser outra. Se não for essa porta, vai ser outra porta. Eu vou descansar no Senhor, porque é Ele que provê aquilo que eu preciso. É o Senhor, sabe? Então, vive debaixo dessa perspectiva. Descansa o coração em Deus. Não fica desesperado, agoniado, buscando resolver. Faz a sua parte, crendo que o Senhor é o Deus que prospera e guarda a sua vida. Talvez não seja por caminhos que você imagina, não seja por meios que você deseja, na hora que você quer, mas se você tem uma palavra, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te livrar. Outra coisa, a gente fala aqui sobre família. Pode colocar, não é família? Pode colocar família. Isso, família. Diz assim: que os seus descendentes serão conhecidos entre as nações. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que aquele povo que sofria, povo que foi envergonhado, agora esse povo vai ser conhecido entre as nações. A Bíblia diz que a sua descendência vai ser conhecida entre as nações. E eu creio que aquilo que o Senhor fez com Maria Madalena, a restauração que Deus fez com Maria Madalena, o Senhor também tem para fazer na sua família. Amém? Na sua casa. Demônios que operam na sua casa, demônios que operam na sua família, comportamentos que você está repetindo da sua família, do seu pai, da sua mãe, o Senhor quer anular da sua vida. Deus quer tornar o nome da sua casa conhecido entre as nações. Em você, Deus vai redimir a tua casa e a tua geração em você. O sobrenome da tua família era conhecido como um sobrenome que fazia tal coisa, mas a partir de você, as pessoas vão mudar o entendimento da sua casa por causa da sua família. A sua casa vai ser conhecida por uma família que ama ao Senhor, que teme a Deus, que vive debaixo de promessa, que vive em milagre. Você não vai ser conhecido mais como o filho do Zequinha que roubava, com o filho do fulano que dava golpe, com o ciclano que era só divórcio na sua casa, que era só desgraça, que era o beberrão, que era o fanfarrão, que era isso, que era aquilo, que era mãe solteira, que era mãe desgraçada, que era abusador, que era aquilo. Não, meu irmão, vai ser uma palavra de Deus sobre a sua vida. As pessoas vão conhecer você, aquela casa é a casa que ama o Senhor. É naquela casa que há um profeta, que há uma mulher de Deus, que a bênção de Deus está lá. Deus quer mudar o entendimento que as nações, que as pessoas têm sobre a sua casa. Os teus vizinhos vão ter que reconhecer que existe um Deus na sua família, que existe um altar, tem uma aliança com Deus na sua casa, que há sempre um sorriso na sua boca. Há sempre uma palavra de esperança, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à destruição, mesmo em meio ao tempo ruim. As pessoas verão a boa mão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Tem alguém para celebrar nessa manhã? Glória a Deus, aleluia. Dá o seu melhor aplauso ao Senhor. Deus, pela minha família Amorim, por parte de pai, e Amor, vou contar já, né? Por parte de mãe, por Amorim, por parte de pai, minha família é família desgraçada. Portugueses que vieram, meu bisavô veio trabalhar como estivador, fugido da família dele de Portugal, trabalhar como estivador do porto, no Rio de Janeiro. Fez a vida dele, casou com uma mulher que também veio para o Brasil, uma outra portuguesa, meus bisavós. Aí tiveram a minha avó casou com um homem boêmio do Rio de Janeiro, chamado Paulo, o meu avô, muitos aqui já conhecem a história.
Meu bisavô se aposentou, deu para o meu avô um caminhão, um carro, comprou uma casa. Ele era muito próspero, né, porque trabalhava muito, era um cara reconhecido no porto. Mesmo depois de aposentado, o porto entregava lá em casa vinho, bacalhau. Isso é as histórias que eu ouço, né? Hoje meus pais moram em uma boa casa, inclusive, que era essa casa do meu bisavô, um terreno enorme. Naquela época era caríssimo. Meu bisavô construiu a vida, entregou tudo para o meu avô, né, que era o marido, né, o genro dele. Meu avô era viciado em álcool. Perdeu tudo aquilo que meu bisavô construiu. Vendeu carro, casa, estava bebum. Minha família se desgraçou por causa do demônio da bebida. Os meus tios também foram pelo mesmo caminho. Queriam expulsar o meu avô de casa, meu pai não queria deixar, a briga em casa. Dizem que a minha avó batia no meu avô, ele entrava bêbado, ela dava tapa na cara dele. Uma família desgraçada. Essa é a história da minha família. Até que um dia, o meu pai entregou a vida a Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. E agora essa casa, que era uma casa conhecida como uma casa destruída, como está aqui na palavra, através da vida do meu pai, há uma restauração. Os demônios não operam mais. Meu pai tem um bom casamento. Eu tenho um bom casamento. Meu pai é pastor, eu sou pastor, meu filho está indo pelo mesmo caminho. A vida floresceu de novo por causa de uma palavra, de uma aliança com Deus. Eu creio que a sua família também pode viver isso aqui. Vamos declarar? Pode colocar para mim? Vamos declarar. 1, 2, 3 e já vai. Eu e a minha casa estão debaixo. Glória a Deus. Sabe o que é honra? Honra. Honrar alguém. Sabe aquela palavra de Esther? Mardoqueu. Tinham preparado uma forca para Mardoqueu. E aí quando chegaram diante do rei, Senhor... Não, Mardoqueu não, essa forca é para você. Agora você vai pegar Mardoqueu, colocar num cavalo e honrar Mardoqueu diante de todo o reino. Talvez você esteja pensando que vai acontecer uma desgraça, um problema, que vai acabar em causa tua família, tua casa. Calma, querido, esse cenário é uma preparação de Deus para honrar você. Aleluia. Onde havia vergonha, a Bíblia diz que haverá dupla honra. Sabe o que é isso, dupla honra? Você vai ser extremamente honrado, a sua família será uma família honrada. Você não vai ser conhecido pela família que anda em dívida, uma família que pede emprestado, uma família que só vive com dor, com doença. O Senhor vai honrar você, haverá dupla honra. Eu declaro saúde, eu declaro prosperidade, eu declaro amor, eu declaro portas abertas, eu declaro dupla honra sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Em último lugar, a vida espiritual. A Bíblia diz: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Me vestiu com vestes de salvação. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoados pelo Senhor. Há uma palavra para a sua vida espiritual. Há uma palavra para a espiritualidade da sua casa. A Bíblia diz que nós seremos uma casa abençoada. Os que os virem reconhecerão que eles serão um povo abençoado pelo Senhor. Que Deus nos vestiu com vestes de salvação. Que você será chamado sacerdote do Senhor, ministros do Senhor. Sabe o que são ministros? Aqueles que vão lá no governo, vão lá na presidência, despacham com o presidente e ministram sobre o povo, e declaram sobre o povo. Ministros do Senhor, aqueles que o Senhor entrega as suas palavras, aqueles que o Senhor entrega a sua glória, as suas bênçãos, as suas declarações proféticas. Você é chamado de ministro do Senhor. Há uma transformação aqui notória na sua vida espiritual. Sabe aquele filho que não serve ao Senhor, aquele marido que não serve a Deus, aquela mulher que não serve a Deus, uma casa que não serve a Deus, uma casa dividida. Deus quer restaurar o ambiente espiritual da sua casa. Sabe, você vai voltar a orar na sua casa, a ler a palavra, a falar sobre isso. As músicas da sua casa vão mudar. Os programas de televisão da sua casa vão mudar. O ambiente da sua casa vai mudar. Aquilo que você vai falar na sua casa vai mudar. Você vai parar de falar o que é negativo. Você vai parar de murmurar contra pessoas. Eu estou até no jejum, Vanessa falou: amor, a gente está em jejum. A gente está tentando encontrar alguma coisa para fazer um propósito. Já fizemos alguns, agora está em propósito. Não vamos falar mal de nada até o final do ano. Não vamos falar nada, não vai sair uma palavra negativa da nossa boca. Não vai, porque aonde o Senhor está, a gente declara bênção, vitória.
Aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra na boca do homem, mas aquilo que sai da boca do homem. Quando você declara coisas negativas, declara maldição, pragueja, isso contamina a sua casa. Deus está dizendo que haverá uma restauração da espiritualidade da sua casa, que você e sua família vão se levantar como sacerdotes do Senhor, como ministros do Senhor, que as pessoas vão olhar para você e vão ver o que aconteceu com você, o que aconteceu com a sua casa, o que aconteceu com o seu casamento, o que aconteceu com a sua família, com a sua vida, e você vai dizer: foi o Senhor, foi Deus na minha casa. Vamos declarar, pode colocar aí para mim, vamos lá, 1, 2, 3 e já, vai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e seremos salvos. Declara para a tua família aí, fala assim, ó, salvação para a tua vida. Declara para alguém, fala aí, ó, você é um profeta do Senhor, você é um sacerdote, você é um ministro. Deus investiu você de unção, de autoridade. Há uma glória de Deus aqui nessa manhã, há uma glória de Deus sobre esse lugar. Xarababa, levanta a tua mão e comece a adorar o Senhor. Levante as suas mãos, se você é ministro do Senhor. Oh Deus, eu quero te adorar nessa manhã. Eu quero te adorar, eu quero celebrar o Senhor, porque o Senhor nos restaurou. O Senhor restaurou a alegria de Sião. Aonde havia pranto, aonde havia tristeza, agora existe a alegria. A alegria. Abre a tua boca por alguns segundos e começa a adorar o Senhor. Mais, Espírito Santo, vamos. Abre a tua boca, querido, começa a adorar o Senhor. Há uma atmosfera de glória aqui. Essa palavra não é uma palavra vazia. Há uma palavra sobre a sua casa, há uma palavra sobre a sua vida. Eu creio nessa palavra. Adoro Jesus, eu te adoro, Jesus. Vai ficando de pé no seu lugar. Vai ficando de pé no seu lugar. Vai adorando o Senhor. Nós queremos essa palavra. Lucas 9:23 diz assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. A sua cruz não é a sua esposa, a sua cruz não é o seu marido, a sua cruz não é o seu trabalho, a sua cruz não é a sua igreja, a sua cruz não são os seus problemas. Tomar a cruz é aceitar, é receber a interferência do reino de Deus na sua vida. É saber que Deus vai requerer de você preço a pagar. É entregar a tua vida para o Senhor. Isso é tomar a cruz. É dizer: Deus, eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua vontade. Isso é cruz, porque não é fácil. É dizer: Senhor, eu quero que os valores do reino sejam os meus valores. Eu quero aceitar aquilo que o céu tem para mim. Maria foi liberta de 7 demônios. Em João 19:25, Maria acompanha Jesus até a cruz. Em João 19:25, enquanto Pedro nega Jesus, enquanto os discípulos fogem, a mulher endemoniada foi transformada por Jesus, se tornou uma discípula de Cristo. Ela estava lá na cruz com a mãe de Jesus, na beira da cruz, ela estava lá na cruz. Quem suporta a cruz recebe recompensa. Todo mundo quer recompensa, todo mundo quer a glória, mas não quer suportar a cruz. Evangelho é cruz, evangelho é morte, evangelho é tomar decisão difícil. A vida com Deus é: eu vou abrir mão de quê? O que eu vou cortar agora? O que eu vou entregar para Deus agora? Eu preciso entregar para Deus, para a recompensa do Senhor se manifestar sobre a minha vida. Se você quer a cruz, se você quer a recompensa, mas sem cruz não funciona. Maria estava lá com Jesus. Mateus 27, a Bíblia fala que Maria Madalena, ela estava lá observando onde Jesus foi sepultado. Ela ficou com Jesus na morte. Quando tiraram Jesus da cruz, ela também estava lá para ver onde Jesus foi ser sepultado. Em João 20:16, Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Maria Madalena foi a mulher que o Senhor, ao ressuscitar,
a primeira pessoa com quem Jesus falou, que incumbiu aquela mulher de uma missão, levar para os discípulos uma mensagem, dizer: Ele está vivo. Aquela mulher que tinha 7 demônios, aquela mulher que era talvez rejeitada pela sociedade, amargurada pelas suas feridas, emoção no lixo, o Senhor transforma lixo em ouro. Deus quer reciclar sua história. Maria Madalena, a mulher que tinha 7 demônios, agora é a mensageira da mensagem mais importante da história. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.